Podcast Endomarketing Brasil, toda semana com episódio novinho para vocês. Hoje a gente está com um convidado super especial aqui, ninguém mais, ninguém menos que o guru do endomarketing, Carlos Palhares. Carlos, seja muito bem-vindo, obrigado por ter topado o nosso convite. Eu sou fã do guru, já fui aluna, já fui mentoranda, acompanho aí os conteúdos nas redes e agora eu tô muito ansiosa para ler o livro que ele acabou de lançar, que a gente já vai falar sobre isso. Carlos, bem-vindo. Obrigado, Cris. É uma honra aí receber esse convite. Eu já tinha visto e ouvido os últimos 8 episódios. Que legal. Ele E aí eu fez ficava pensando, maratona. quando é que a Cris vai me chamar? Quando é que a Cris vai me chamar? Fiquei muito feliz com esse convite e é muito bom poder dividir aqui com seus ouvintes, né? Sobre esse assunto que eu amo tanto e a gente se conecta por diversas razões. Que legal, muito bom te ter aqui. A gente realmente se conecta. Acho que temos tido trocas bem bacanas e não podia deixar de ser. Hoje te convidei, estás aqui, vamos ter um papo muito bacana. Conta pra nós um pouco da tua vivência no endomarketing, né? E pra quem não conhece, explica um pouquinho, né, a questão do guru do endomarketing, de onde que saiu, o que que ele faz. Legal. Bom, oficialmente eu trabalho com endomarketing desde os anos 2000. Por que que eu digo Nem tinha oficialmente? esse nome ainda, eu acho. Até tinha, mas era muito início mesmo em termos de Brasil, né? Se a gente for pegar os dois grandes teóricos brasileiros, né? O Saul e a Analisa, né? Os primeiros livros, acho que deles, datam de 95, mais ou menos, né? Então ainda era algo muito recente, né? Mas lá por 97, quando eu estava na faculdade, eu tive a felicidade de trabalhar numa agência de propaganda que não fazia somente propaganda. O dono daquela agência gostava de se envolver em algumas demandas de RH. Então isso foi uma sementinha, na verdade, plantada em mim, né? No início lá da faculdade. Óbvio que sem nenhum julgamento, mas eu por diversas vezes criando materiais de comunicação externa, não me sentia muito confortável vendendo produtos e serviços que eu não compraria. Então, quando eu vi que existia um campo para de repente crescer dentro das empresas e fazendo comunicação interna e endomarketing e não mais comunicação externa, eu meio que me lancei, né? Aí no ano 2000, eu já estava na pós, já estava a fim de mudar de área e eu fui, na verdade, fazer uma entrevista com a Analisa. Um colega meu de pós tinha trabalhado com ela na Scala, né? Que é uma grande agência de propaganda. E aí ele falou: Olha, Paulista, eu te indiquei lá para Analisa, ela tá abrindo uma agência nova. E eu falei: Poxa, Gustavo, eu não quero mais agência. Ele falou: Não, mas vai lá porque eu acho que é diferente. E a gente ficou um tempão falando e eu saí de lá mega encantado. E ela falou assim: Olha, está aqui o meu segundo, terceiro livro, agora eu não lembro. Lê, daqui uma semana você me liga e você diz se você quer essa vaga ou não. Então fui o primeiro funcionário a ser chamado para trabalhar na Rap, quando a Rap não estava nem montada ainda, né? De lá, depois de 1 ano e meio, 2 anos, acabei virando sócio e fiquei por 19 anos. Em 2007, eu fui chamado para dar aula na pós-graduação sobre comunicação interna e endomarketing. Sigo até hoje, então são 15 anos dando aula, né? E aí lá em 2019 eu faço a minha saída societária. Já tinha o Guru como rede social apenas, e aí resolvo me dedicar para o Guru. Falando do Guru, então, né? O Guru ele tem duas grandes bases sólidas, assim. Uma base que não tinha como ser diferente, fincada em capacitação, né? E aqui entram todos os meus cursos online. Eu tenho 3 cursos online. Você foi aluna de um deles, Sim. né? Junto a algo que eu adoro fazer, que é mentoria, né? E também treinamentos dentro das empresas. Aí tem uma outra base sólida também, que é
Projetos, né? Eu fiz muitos projetos de endomarketing, foram 19 anos focado nisso aí. Nos últimos 6, 7 anos, a área de planejamento da REP era dirigida por mim também, então todos os planejamentos, invariavelmente eu estava junto ali, envolvido, fazendo também. E aí não teria como ser diferente. Então também tem aqueles projetos que clientes demandam e eu desenvolvo do início ao fim, né? Então são essas duas bases aí. Esse é o guru hoje. Que legal. Então, quer dizer assim que tu tiveste essa experiência de 19 anos na Happy House, que a gente pode dizer que é a principal agência de endomarketing aí do Brasil, até talvez uma das mais tradicionais e com contas muito grandes, né? Uma estrutura muito, muito sólida. Sem E dúvida. eu lembro que tu contaste que passou por diversas áreas lá dentro, então assim, né, exercitou e fez a gestão dos mais diversos tipos de atividade dentro de uma agência de endomarketing, e aí, em certo momento da carreira, resolve aí colocar o guru no mercado com esse foco de desenvolver os profissionais, que eu acho que é muito legal, né, desenvolver para ajudar a encontrar um foco, para entender o mercado, entender oportunidades, potencialidades e com muito conhecimento na área, né? E isso que chama atenção, assim, porque às vezes a gente, eu mesmo procurando coaches, mentores, às vezes uma assessoria de carreira, né? Existe bastante desconhecimento com relação ao mercado por motivos, enfim, óbvios, né? Porque é um mercado mais restrito, tá ganhando mais força agora, enfim, então isso é muito, muito interessante, assim, né? E o grande nome guru, né? Quando eu criei, veio essa ideia, tinha uma parte de mim que achava de repente, poxa, mas é uma soberba talvez, né? Eu falar, poxa, guru do Endomart. Mas o nome ele vem vinculado a uma crença minha. Eu definitivamente acredito que os profissionais que trabalham com endomarketing dentro das empresas, se eles se dedicarem, eles podem ser os gurus do endomarketing das suas empresas, né? Então aí vem junto toda a intenção de transferência de conhecimento, né? Que legal. E no fim, lá no início, na apresentação, eu não cheguei a comentar o tema, né, do nosso episódio de hoje, porque a gente, afinal de contas, está aqui com o guru e tá tentando transmitir para quem não conhece aí, né, o perfil. Mas a nossa ideia hoje é conversar um pouco sobre justamente como ser mais estratégico como profissional de comunicação interna e endomarketing, né? O que é ser estratégico nessa área? E o que não é ser estratégico? Ser estratégico na área é entender fundamentalmente de pessoas, de negócios e conseguir ter uma visão geral, né? Não ser estratégico é literalmente só fazer a demanda por fazer, né? Como se fosse um grande checklist, né? Então, de repente, eu tenho o meu calendário ali de datas ou de ações que eu vou fazer e você vai realizando e vai fazendo ao lado ali, de repente, checks, né? Fiz, cumpri. Ou seja, não é cumprir a tabela, é efetivamente fazer as ações para que elas possam somar e agregar para aquela empresa e para as pessoas também, né? Então aí vem um mergulho muito profundo, né? A nossa área é uma área que se conecta com 100% das outras áreas. Então, junto com o É RH, verdade. somos a única outra área que a gente precisa se conectar com todas as outras, né? Então, isso já, se você não tem uma visão geral, fica muito difícil, né? Porque você vai somente atender aquela demanda, né? E a gente tem essa capacidade e esse olhar de fazer as conexões, né? Olha, poxa, é uma demanda de meio ambiente, mas isso se conecta com uma outra demanda da outra área, então por que não juntar essas forças, né? Então isso é ser estratégico, né? É poder somar aos negócios e às pessoas também. E eu acho bem importante que a gente consiga contar com o apoio de outros profissionais enfim, de consultores, de colegas que tenham passado por essas vivências e das leituras também, porque a gente
não tem exatamente onde aprender, né? Não é na faculdade, não é na pós, assim, a gente aprende mais conceitualmente. Agora, como que é o dia a dia, como é que conecta, assim, é muito importante a gente tá de olho, né? E não tem receita de bolo, né, Cris? É. Se a gente não entender isso, né? Quantos projetos eu fiz sobre o mesmo tema para empresas do mesmo segmento, obviamente em momentos diferentes, desafios muito próximos, mas as soluções exigiam que fossem criadas e planejadas de maneira completamente diferente, porque são outras essências, outros contextos, outro estilo de cultura. Se você ignora isso, você simplesmente cumpre tabela, né? E aí você tá perdendo a chance de agregar, né? E às vezes a gente até desenvolve, né, alguma percepção nova, um olhar novo e acaba propondo soluções diferentes para os mesmos problemas, porque a gente evolui, né? Porque amadurece. Sem dúvida. E o que a gente pode falar que são os soft skills mais importantes para a gente desenvolver quando busca ser um profissional de endomarketing mais estratégico? E o quanto isso passa pelas próprias emoções? Tá. Se a gente vai dar um Google aqui, né? Soft skills para 2022. A gente vai achar diversas, né? Alguns canais ali falando de as 5 principais, as 10 principais, as 15 principais, enfim. Na minha vivência, tá? E aqui elas até estão mais ou menos em ordem de relevância do que eu acho. E uma se conecta na outra. A primeira grande soft skill, que não é só da nossa área, tá? Eu acho, mas na nossa área é mais crítico, é a capacidade de resolver problemas, Uhum. né? Porque isso faz com que, de fato, a gente mergulhe e precise entender o problema que a gente tem a resolver, o desafio, tá? A gente anda num mundo muito rápido, muito acelerado, que, né, é muita coisa para fazer em 24 horas só, né? A gente não consegue ter mais horas no dia. Então, existe uma tendência que a gente busque soluções muito rápidas, né? Mas nem todos os problemas ou desafios eles podem ser resolvidos assim, né? Segundo tempo segundo skill vinculado a isso, gestão de tempo, né? Uhum. Você fez meu curso, você sabe. Existe um módulo sobre rotinas e eu ainda deixei um outro curso bônus sobre rotinas profissionais, né? Vi muito em sala de aula e vi muito dentro das empresas e dentro da minha própria empresa. Tem muita gente que se sobrecarrega e, poxa, a gente fala há alguns bons anos já, né, de várias síndromes aí, né? Gente ficando super cansada, burnout, enfim. Mas o quanto disso também não é pelo fato das pessoas não necessariamente saberem gerenciar muito bem o seu tempo, né? Então eu vi diversos profissionais, principalmente da área de criação, uh, gerenciarem mal isso, Uhum. né? E aí você vê que aquele projeto que tinha a chance de sair super redondo com uma nota, sei lá, 10, 11, ele sai com uma nota 8 porque foi mal gerenciado, seja porque demorou-se muito tempo para iniciar ou perdeu muito tempo em alguns pontos que não deveria ser, né? Então, acho que já que a gente lida com diversas áreas, né, o Endomart, saber fazer gestão de tempo é super relevante. Terceiro ponto, visão geral, né? De certa forma, eu já falei sobre isso. E quarto ponto, e aí trazendo o seu gancho, inteligência emocional, né? E junto dessa skill, né, obviamente vem a noção da necessidade da gente buscar um autodesenvolvimento, né? Uhum. Trabalhar com endo, se você não souber fazer uma leitura interna e externa com frequência, e aqui tem um super detalhe, né? Interno, quando eu falo, dentro de si e fora de si, dentro da minha área e fora da minha área, dentro da minha empresa e fora da minha empresa. Se a gente não tiver essa leitura e não souber navegar entre essas áreas, vai ser muito difícil a gente ser extremamente estratégico. Porque, cara, a gente vai lidar com diversas áreas, diversos profissionais, em momentos diferentes, impressões diferentes. Então, assim,
Se você não tiver esse conhecimento de como é que você lida com isso, vai ser muito difícil você mergulhar, né? Ser um profissional acima da média, assim, né? Digamos. Sim, a gente precisa aprender a ser bastante político, articulado e, enfim, Tudo, tem muito a ver tudo, com tudo, tudo. isso. E um outro ponto que eu fiquei me lembrando aqui de desafios que eu já passei nesse sentido tem a ver com dois dos skills que você trouxe, que é a questão do tempo, junto o tempo com a inteligência emocional, que é a procrastinação ocupada. Ou seja, eu tenho tanta coisa para fazer e eu tenho tanto desafio mais estratégico, mas ao mesmo tempo uma demanda muito alta operacional, que eu procrastino fazendo as atividades operacionais. Quer dizer, se fala muito que a procrastinação ela tem muito a ver com a questão da dificuldade de se lidar com alguma emoção que aquele trabalho está despertando, né? E Uhum, geralmente tá vinculado à insegurança e tudo mais. uhum. E muitas vezes é por sair da zona de conforto, eu acredito, né? Super, Então, por super. que eu vou sair da minha zona de conforto, me desafiar, se eu tenho uma lista de coisas para fazer e que daqui a pouco a própria empresa pode ser que não sinta falta necessariamente de eu ser mais estratégico, né? Porque eu tô dando conta ali do dia a dia. E aí, assim, talvez eu fale algo meio forte, tá? Adoro. Mas para os ouvintes que fizer sentido, beleza. Para os que não fizer, tranquilo, né? Mas quantas e quantas vezes eu vi profissionais, fosse na minha empresa, fosse em sala de aula, fosse nos clientes, que davam a desculpa de falta de tempo para não conseguir ser estratégico. E quando conseguiam receber mais tempo ou ir para uma vaga que exigia mais, não conseguiam desempenhar. Ou seja, quando eu estou fazendo o dia a dia e coisas mais operacionais, a responsabilidade é muito menor, né? Embora todo profissional geralmente tenha o sonho de ser cada vez mais estratégico, só que quando eu preciso exercer o lado mais estratégico, eu sou obrigado a sair da minha zona de conforto e eu vou ter que entregar muito mais resultado. É isso, e é mais difícil, É né? E muito tá, mais tem que difícil. fritar o cérebro, tem que se indispor, tem que se expor, tem que muitas vezes se mostrar de repente vulnerável, dizer não sei, pedir ajuda. Vai ter que tomar várias decisões. Exatamente, se Algumas vão dar responsabilizar. resultado que são aguardados, outras abaixo do que é esperado, enfim, faz parte. É uma jornada aí, né? Então, muita gente faz do seu tempo, né, um álibi ali para não se envolver nas outras coisas, né? E um outro ponto com relação aos skills que tu tinhas listado, a questão de conhecer o negócio também, né? E me parece que passa por entender o impacto da comunicação no negócio, nos resultados. A gente vem falando isso várias vezes aqui no podcast, mas eu acho que é válido porque é um desafio mesmo, né? Então, assim, muitas vezes a gente apega ao resultado do processo, a gente Uhum. se apega ali a mensurar as rotinas, né? A entregar relatórios, mas né? Como é que eu planejo essa comunicação? Como é que eu entrego realmente sendo estratégico pro negócio e conseguindo mensurar o quanto eu tô sendo estratégico, né? Essa visão de negócio, assim, eu brinco sempre que a cada crise, né, a gente viveu uma muito forte lá entre 2008 e 2009, né? 2008 no mundo, 2009 no Brasil, né? Eu vi isso de maneira muito clara, assim. Muitos clientes grandes tinham muita verba, muita verba. E muitas vezes sequer se questionava se essa verba estava sendo usada de maneira realmente estratégica, né? Depois de 2009, ou você justificava por A mais B que aquela ação, aquele projeto ia agregar ao negócio, ou você tinha a sua verba da área literalmente diminuída, né? Então isso foi muito bom. Exigiu com que a gente começasse a olhar com muito mais afinco para as coisas e entender de business, né? De negócio. E aí a gente precisa se lembrar que nós, profissionais de endo, junto com o RH, a gente tem algo muito grandioso, que é a intenção, né, de poder contribuir com o
desenvolvimento e a melhora e a evolução, tanto das empresas quanto dos profissionais, né? Então, se a gente entende isso como missão da nossa área também, invariavelmente você precisa entender de negócios. Porque senão você vai estar fazendo algo que é muito legal para o colaborador, mas daqui a pouco não está gerando resultado para a empresa e vice-versa, né? Então, são dois caminhos que andam muito alinhados, né? Então, fácil e necessário, né? E mensuração acaba sendo um dos grandes calcanhares de Aquiles, né? Vale lembrar que geralmente os profissionais que trabalham em endo vêm de uma área humana, né? E recentemente só as universidades acabam tendo uma carga um pouco maior de exatas, né? Quando eu fiz faculdade, eu tive uma cadeira de como administrar uma agência de propaganda. Aí você olhava na época, e eu olho para trás, e o número de agências de propaganda que literalmente quebraram como negócio é enorme. E muitas eram extremamente criativas, muito premiadas, né? Mas por quê? Porque não se tinha esse olhar para números, não se tinha, né? Felizmente a gente vê que isso mudou bastante, mas é um avanço ainda a ser feito, né? E uma jornada nossa aí como profissional, enfim. A gente às vezes evita, justamente por isso, assim, eu sou de humanas, eu não. Mas é que não adianta, hoje o mundo é dados, né? Dados. É dados, a gente precisa aprender, encontrar caminhos, buscar ajuda, né? E é muito legal que às vezes a gente está numa grande empresa, pode contar até com a ajuda de colegas de outras áreas, né? Me mostra aqui como fazer, sei lá, uma fórmula, né? Que sistemas que eu posso usar, o que existe no mercado, isso é bem legal, assim. Quando a gente tá afim de ser mais estratégico, a gente entende que tem que ser mais estratégico, tá se preparando para isso, mas a alta gestão da empresa não dá o valor, seja por conta de verba, seja por conta de expectativa, né? Qual caminho que tu sugeres? Excelente pergunta. Volta e meia surge isso, né? Seja nas minhas redes, enfim, em sala de aula também. Né? Que são literalmente dores extremamente latentes do nosso mercado, né? Então, assim, você tem aquele profissional que enxerga e fala assim, gente, como não investir nas pessoas, né? E de repente você tem uma direção não tão alinhada. Porque a gente tem aí empresas de todos os tamanhos, de todos os perfis e com diversos níveis de maturidade, né? E não é que seja errado, mas existem oportunidades, então assim... Sempre tem, sempre tem. Assim, número um, a gente precisa entender que todas as empresas têm muitos espaços vazios para serem ocupados, né? E a gente acha que muitas vezes vai ser numa forma clássica, né? Alguém lá vai criar uma área específica e vai, né? Bom, esta área agora chama-se X. E vai chamar o fulaninho. A gente sabe que na prática não é assim, né? Mas eu vejo assim dois grandes caminhos, tá? Número um é você ter a consciência e a clareza do porquê que não é valor naquela alta direção. Então, assim, por que que a área de endo ou por que que as ações de endo, né, nesta alta direção não tem valor, né? Então, acho que é uma análise inicial, né? Segundo passo ligado a isso, que aí eu acho que é o segundo caminho, o que que é valor hoje para esta alta direção? Porque se a gente volta lá no nosso início, né, como a gente é uma área que fala com todas as outras áreas e a gente precisa entender de gente e de negócio, e todas as empresas são feitas de gente para colocar esse negócio no ar, enfim, sempre vai ter alguma prioridade da alta gestão, né? Se a gente consegue descobrir o que é valor para essa alta gestão, certamente a gente pode se aproximar dela e oferecer os nossos serviços para gerar valor naqueles projetos que é valor para essa alta direção. Uma coisa muito equivocada que se faz é tentar
é trazer dados de mercado e colocar goela abaixo da alta direção que não é sensível a endomarketing. Quem é sensível já comprou, já sabe da relevância. Quem não é trazendo dados de mercado. Ah, mas se você investe, a gente pode reduzir o turnover em X%. A resposta de quem é cético sempre vai ser assim, ok, funciona nas outras empresas, mas aqui não é bem assim. Então, o que a gente tem que fazer para esses profissionais é pegar um projeto deles que é valor para eles, ajudá-los e depois sentar com eles e mostrar na prática, em algo que ele vivenciou, que foi tangível, como foi melhor desenvolver esse projeto com o nosso olhar, com a nossa ajuda, que resultados a gente trouxe, né? Então, assim, olha o que é valor para eles e trabalha em cima disso. Depois a gente vai discutir sobre a nossa área, né? Porque aí fica mais fácil de você conversar. Você já parte de um exemplo verídico dentro da própria empresa de algo que era valor, né? Então, acho que são esses dois caminhos, assim. Primeiro é se questionar o porquê que a minha área não é valorizada, né? E depois enxergar aonde está o valor naquele momento para alta gestão. E é em cima disso que nós vamos trabalhar, né? Porque o Endo é necessário para colocar em prática todos os grandes projetos, né? Com certeza. E por mais que a gente fale, mas na minha empresa não tem tanta verba, né? Mas os grandes projetos ou os projetos que são prioridade, existe algum recurso sempre. Então, assim, vamos beber deste recurso. E usá-lo estrategicamente. Exatamente. O comentário que eu ia fazer é que nem sempre ser visto como uma área que tem valor para a companhia é receber a verba, né? Eu acho que é importante para muitas coisas, mas às vezes um início é ser, por exemplo, chamado para das discussões principais, para as tomadas de decisão, né? Em vez de ser uma área simplesmente que envia comunicado, por exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. E como a gente anda num mundo onde cada vez mais menos é mais, a gente vive num mundo de excessos, principalmente na nossa área, né? Então, assim, é muita informação circulando, seja fora da empresa, seja dentro da empresa. Com né? certeza. Às vezes a gente pode muito bem mostrar valor reduzindo coisas, economizando verba, economizando recurso, entende? Poxa, olha só, fazia sentido a gente fazer isso, mas hoje não faz mais. Juntando redirecionando isso, de repente. Claro. Então, assim, não necessariamente precisa de mais verba, né? Inclusive, uma das perguntas que eu tinha mapeado aqui para nós era justamente isso, assim, ser mais estratégico muitas vezes passa por fazer escolhas e muitas vezes significa fazer menos, né? E a gente estava falando especificamente de verba, mas acho que passa por tudo, né? E aí tem dois pontos super relevantes. Um tem a ver com gestão do nosso tempo, né? Se absolutamente todas as demandas a gente trata da mesma forma, com os mesmos recursos, sejam humanos, seja o nosso tempo, seja a verba, significa que a gente não dá prioridade para nada. A tendência é que tudo fique mediano. Ao a gente ter um olhar diferenciado para isso, se conectar com o negócio, né? Quantas e quantas áreas de Endomate começa o ano sabendo qual é o meu foco no ano? Qual é o meu foco no ano no Endomate para ajudar o negócio? Muitas não sabem. Quando a gente passa a ter essa clareza, os projetos são mais fáceis de você escolher quais são os mais prioritários e quais não são. São nesses prioritários que a gente vai investir mais recursos, mais tempo, mais equipe. Mais energia, né? Mais energia. Não significa que os outros a gente vai fazer de qualquer jeito. Não. Mas eles serão resolvidos de uma outra forma ou talvez até excluídos. Não faz mais sentido fazer. Fazia há X anos atrás, mas agora não faz. Ou encontramos uma nova forma mais simples de fazer, né? E aí, nesse fazer escolhas, de novo, a gente começa a mostrar que somos estratégicos, né? Que não é um simples cumprir tabela. Recebi todas as demandas, vou responder todas as demandas da mesma forma. Né?
Isso tem muito a ver com o último episódio que a gente fez com a Fabiana, que era sobre planejamento, né? Muito. Porque depois que tem um planejamento, enfim, tem um caminho. Quer dizer, não tem como. Se o meu planejamento foi feito de uma forma estratégica, não tem como eu, seguindo o planejamento, não ser estratégico, né? Ela tem uma fala que eu fiquei com uma vontade de entrar na tela, assim, falar assim, ó, música para os meus ouvidos, né? Que ela falou assim, poxa, quantas empresas podem fazer com o fornecedor, com o consultor, e muitas vezes fazendo com que esse consultor ajude a transferir esse conhecimento. Vão ter aqueles projetos que, ok, beleza, você quer repassar e receber pronto, mas talvez existam alguns que você queira que o consultor, o seu fornecedor, desenvolva junto com você e você aprenda a lógica e o olhar daquele fornecedor. Isso torna esse profissional cada vez mais estratégico. Então, assim, fico a minha dica aqui, né? Quantas vezes a gente pega o melhor dos nossos fornecedores, né? Assim, poxa, você está lá pagando, você tem um recurso, né? Que muitas vezes você quer só se livrar da demanda. Ah, repasse ele que faça. Mas será que não é um projeto que vale a pena eu fazer junto? Né? Isso é muito legal. Eu tive algumas oportunidades muito ricas, assim, de ter contato com consultores super especializados e eu posso dizer que eu me transformei, assim, né, depois de alguns contatos. É que o olhar de fora sempre vai agregar, né, Cris? A gente brinca, assim, tem uma frase clássica que eu não sei de quem é, que o consultor muitas vezes vai dizer as horas olhando para o seu relógio. Então, assim, às vezes no dia a dia você está tão imersa que você não consegue enxergar de fora algumas sutilezas, né? Eu estava há uns 30 dias mais ou menos atrás, num curso na Serra Gaúcha, em Company, e aí casualmente a gente estava falando de processos de onboarding. E essa empresa tem algumas lojas de fábrica lindas, assim. Eu quando entrei, falei assim, gente, eu tô num shopping. É uma escada rolante e você chega num andar enorme com todos os produtos lá. A sensação na hora é uau, né? E aí vem aula, vai aula, dinâmica, exercício e tal. Daqui a pouco faço uma provocação. Nessa jornada de integrar esse novo colaborador, vocês levam ele para a loja de fábrica? Putz, não levamos. Na pressa, né? Ah, já tem uma outra forma de fazer, tal. Então, às vezes esse olhar muitas vezes vem de fora, né? Vem de fora e você Com tem certeza. como agregar e crescer junto. Fala, poxa, uma sutileza. O que nos custa tirar o cara da sala de aula que ele estava aqui, dar alguns passos e entrar na loja de fábrica, né? Uma coisa é a gente falar dos nossos produtos, outra coisa é ele ser impactado visualmente. Olha tudo que a gente tem, né? Isso faz uma diferença Com bárbara certeza. na experiência, né? Que a gente fala tanto, né? A experiência do colaborador, jornada do É, colaborador. para se orgulhar e tudo mais, né? E falando de beber da água dos consultores, eu acho que tem uma coisa de ficar com a anteninha ligada mesmo, né? De Sim. aproveitar essas oportunidades de interação, né? Eu sou uma esponjinha, né? Eu fico olhando e fico aprendendo, assim, fico tentando captar o que aquela pessoa pensa, como é que ela chegou naquilo ali, o que me inspira, né? Eu acho que não funciona aqui na minha realidade, mas será que eu não tô... Porque isso acontece também, né? Às vezes a gente tá tão cansado, tá tão esgotado, tão sobrecarregado e imerso, né? Que começa a achar, não, mas isso que ele tá falando não vai funcionar aqui. E daí tu começa, não vai funcionar, não vai dar certo. Aí olha o que ele tá falando, tá viajando. Não, mas pera, vamos olhar de novo, vamos entender, vamos perguntar. E tentar aplicar, assim. Isso também é um outro grande aprendizado que eu tive no sentido de ser mais estratégico, né? Inclusive, dando o exemplo nesse sentido da própria TV corporativa, né, que a Pix faz. Eu sempre tive preconceito mesmo, porque que era TV corporativa? TV de elevador.
né? Uma tela passando lá. E, ai, como é que a gente vai fazer essas artes? Como é que vai alimentar isso? E aí, quando eu ingressei na Pix, que eu mergulhei na solução, e aí você entende o potencial que tem, conhece cases de sucesso, entende que a ferramenta ela é intuitiva e, enfim. Eu hoje olho com outros olhos, eu penso, puxa, mas por que eu não olhei? Não quer dizer que fosse a solução para mim. Mas por que eu não conheci, não pedi uma demonstração, né? Aí só fazendo um parênteses, puxando a brasa passada, falando de uma ferramenta, mas isso serve para questões mais estratégicas, para conceitos, para projetos, enfim. Serve, assim, essas ferramentas, né? Eu sempre reforço. Ferramenta é meio, Sim. né? Recurso ali, meio. E quando a gente começa a entender isso e começa a planejar, e aí a gente volta lá na Fabiana, né? Uhum. A gente começa a entender que, poxa, eu vou escolher os melhores recursos. Com o avanço tecnológico, vai ficando cada vez melhor para quem quer ser estratégico, porque as interfaces entre essas ferramentas aumentam, né? Uhum. A gente volta anos atrás, eu não tinha como pegar o meu celular e capturar por QR Code na TV uma sequência daquela mensagem. Hoje você tem. Hoje a gente sabe que já existe tecnologia para, e um dia a gente vai chegar lá, da própria televisão, conseguir verificar para onde os olhares dos colaboradores estão indo naquela mensagem. Sim. E quais as mensagens mais lidas, né? Ah, poxa, mas a gente vai saber como. Quanto tempo aquele colaborador ficou na frente daquele televisor, né? Então, assim, a gente já tem tecnologia para isso. Então, a tendência é a gente ter evoluções e dados cada vez mais robustos. E aí não é o que eu publico só, né? A gente transmite, mas a gente vai checar ali. Poxa, olha só, esse assunto ninguém ficou lá parado. Uhum. Ou o olhar não veio para cá. Ou o olhar dentro dessa informação foi para esse ponto lá na TV, né? Então, poxa, tem uma evolução bárbara pela Muitas frente, né? possibilidades, né? Mas precisa querer ter esse olhar, né? Então, aí que eu ia falar, a questão estratégica faz toda a diferença nas decisões que tu tomas, independentemente da qualidade da ferramenta, né? Tu tens que conhecer para poder optar, mas assim, um outro aprendizado que hoje eu tenho é no sentido de que a gente sempre falava assim, mas eu nunca vou conseguir chegar nas 2.000 unidades que eu preciso por barreiras, seja de internet, seja de estrutura física, seja de que o cliente não permite, enfim. Tudo bem, mas se eu tivesse chegado a 30%, era melhor do que não chegar a ninguém, né? Quer dizer, por isso que eu tô querendo dizer que a gente se tão cansado no dia a dia, tão A gente se esgotado. boicota. Exatamente. De novo, né? Se a gente trata todas as demandas da mesma forma, é natural que a gente fique cansado, né? Porque assim, eu não imagino que um profissional que ele queira crescer, ele vai querer tratar todas as demandas de qualquer jeito. Só que o esforço que ele precisa empreender para tratar todas as demandas e ter uma entrega de qualidade é gigantesco. Só que no somatório, aquelas que precisavam ser super blaster não vão ser. Sim. Né? Tipo assim, se lá a gente coloca uma régua aqui de 0 a 10, poxa, ele fez todas ali com nota 8,5. Mas tem aqueles projetos que tinha que ser 10. E tem aqueles projetos que 7 estava ok, velho. Só que ele, né, tem aquela nota 8,5 em todas. Então, a gente também, numa gestão não muito adequada e não fazendo escolhas, porque dói fazer escolhas. Uhum. Tu vai ter que deixar coisas Claro. de fora. Ou tu vai ter que definir o que é prioridade e o que não é, né? É muito mais tranquilo. Não, é tudo importante. Né? E um ponto que dói muito, principalmente para quem é jornalista, mas que faz todo sentido, é às vezes abrir mão do volume de coisas em canais. O esforço que se faz e o retorno que se tem, né? Não que eles não sejam necessários, não tenham o seu papel, mas às vezes a gente, de novo, tá tão imerso naquela produção e naquele hábito, naquela periodicidade, que é muito mais nossa como detentores daquela ferramenta do que da audiência, e que aí volta. Vamos olhar para ser estratégicos.
Legal que você falou isso, porque tem várias coisas que a gente consegue linkar aí. Uma delas é que você falou atrás ali que a gente tem uma tendência de querer medir processo, né? Uhum. E a gente tem que se lembrar que toda vez que a gente mede processo, é uma coisa autofágica. Geralmente a gente está medindo a qualidade do nosso canal, a qualidade da nossa área, e tá tudo certo. Mas não pode ser o único, porque isso é autofágico. Né? Antes a gente tinha uma demanda e a gente fazia um grande comunicado em 5 horas. Agora a gente faz em 3 horas. Melhoramos o nosso processo, beleza. Mas assim, vamos esforçar a olhar para o nosso cliente interno, para o nosso colaborador. E aos olhos dele, isso é relevante? Que a nossa área faça em 5 horas ou 3? Talvez seja, talvez não. Ok, é uma mensuração da área, mas olhando para o usuário ali, o que é importante para ele? E vai meio contra a nossa essência, porque como comunicador, dói às vezes a gente olhar e falar assim, funcionário não é contratado para ficar se informando dentro das empresas. Vamos ser bem honestos. E dói isso. Dói. Dói. Assim, mas é a vida real. Porque as pessoas elas são chamadas, existe uma vaga, Sim. existe uma necessidade, né? Que não é feita, ou então é feita, mas eu vou ter que ter mais gente fazendo. Então surge uma vaga. As pessoas vêm e entram e tem atividades a serem desempenhadas nessa vaga. E elas vão crescer e serão reconhecidas pelas entregas nessas atividades. Eu nunca ouvi dizer que alguém foi, né, cresceu horrores numa empresa porque era o cara que mais se engajava nas ações internas ou que mais lia todos os comunicados, né? Então chega um ponto que a gente vai para um excesso, né? Se o cara ficar lendo o dia inteiro, e existe uma síndrome disso, né? FOMO, né? É o sentimento e a sensação de que as informações estão passando e eu estou perdendo algo. A gente vê nas redes sociais, de maneira clássica, né? A gente fica girando lá para cima o nosso Insta, né? O que eu tô perdendo? O que eu tô perdendo? E até que ponto nós, comunicadores, internamente também não promovemos esse FOMO com excesso de informação, né? E aí daqui a pouco a gente tá promovendo o burnout aí, fazendo com que as pessoas, poxa, tá, mas chegou um momento, trabalhei, tá, mas agora às 5 horas da tarde, nossa, 100 e-mails para ler. Tudo bem, entre os e-mails entre áreas, colegas que às vezes são de trabalho, tem as nossas news, tem os nossos comunicados, às vezes a gente exagera na dose, e não às quer vezes dizer que no as pessoas volume, leem, né? no volume, Sim. né? Assim, cara, às vezes a gente fazia aquela, às vezes de jornalista mesmo, é lead, entendeu? É lead. Quer saber mais? Depois você se aprofunda, vai ler na intranet, vai ler não sei aonde, né? Mas não, a gente quer assar tudo, né? Então a gente vai promovendo isso e isso vai dificultando para o colaborador. Claro. Né? Então, mas vai contra a nossa essência, né? A gente que está lá redigindo um comunicado, uma matéria, poxa, a gente quer dar o nosso melhor, é a matéria mais importante e tal, mas e para o colaborador? Como é que isso chega? Então também a gente precisa avançar nisso, né? Onde, invariavelmente, menos vai ter que ser mais, né? Senão esse colaborador... E tem muita coisa que é possível, né, Cris? Assim, dois exemplos clássicos, tá? Um que, sobre esse cliente que eu subi a serra para dar essa aula em company. E aí, um dos pontos que eles estavam revendo é, poxa, vamos dar uma olhada no nosso onboarding. A gente acha que ele tem um excesso muito grande, que é 2 dias muito fortes, né? E eu fiz uma provocação. Qual o índice de turnover de vocês? Média de tempo que o colaborador fica. 7 anos e meio. Eu falei, gente, se o colaborador ficar 7 anos e meio, ele precisa aprender tudo da empresa em 2 dias? Pois é, então assim. E eu não estou entrando nem na parte da inteligência emocional. Porque se a gente considerar que e se lembrar de todas as vezes que a gente ingressou numa nova empresa,
os primeiros dias, as emoções envolvidas e os sentimentos, né? Dúvida, será que eu fiz uma escolha adequada? Será que essa empresa é realmente tudo que eu imagino, né? Alguns estão mega excitados, poxa, eu tava um tempão sem nenhum trabalho, que bom que eu consegui. Então, assim, se a gente ignora isso e esperar que alguém, em 2 dias de imersão profunda, vá literalmente entender tudo, cara, não, né? Não, e não Então, absorve. Não vamos retém. passar o que é necessário. É. Outro caso clássico, né? Recém migrei de área, recém fui promovido. Por que que eu preciso receber e-mail de novas vagas? Então, assim, quando a gente vai para o colaborador sobre a ótica dele, a gente começa a entender que os canais, principalmente os tecnológicos, eles podem evoluir para que a gente consiga fazer uma segmentação maior, né? Hoje já se fala de alguns canais poderem ofertar a possibilidade do colaborador escolher o tipo de conteúdo que ele quer ver. Ah, Carlos Prazo, mas isso é mega difícil. Quantos anos atrás a gente assina a lista de news onde a gente seleciona, quero receber anúncio, infos de marketing, de RH, inovação. Sim, por que não seria possível Não na é mega comunicação? impossível, né? Claro, terão aquelas informações que todos precisam saber. Mas aí, de novo, passa por fazer escolhas, né? Quais são aquelas realmente essenciais que eu preciso que todo mundo saiba? Quais são aquelas que não são essenciais, E não são tantas secundárias? assim, né? E não são tantas assim, né? Então, a gente classifica os colaboradores em personas, que ok, beleza, tá tudo certo, mas dentro das personas, cada um tá num momento de jornada diferente. E se a gente ignorar isso, a gente segue no excesso. E dá a opção que escolha também, o tipo de conteúdo que quer receber, né? Então, poxa, esse caso, se eu recém fui promovido e eu tenho essa chance em algum canal de setar lá e falar, não quero saber de novas vagas, talvez daqui 6 meses eu queira, 1 ano eu queira, mas agora, cara, não faz nenhum sentido, Sim. né? Então, é uma evolução aí. Eu acho que a gente tem um belo caminho a trilhar, né? Mas exige um olhar estratégico e exige fazer escolhas e não simplesmente sair fazendo. Essa questão das escolhas me parece central, assim, no tema de ser mais estratégico, né? De fazer escolhas inteligentes, escolhas fundamentadas, né? Escolhas estratégicas. E nenhum problema se em determinado momento a gente faça escolhas que, poxa, lá na frente olha atrás e fala, não necessariamente foram as melhores, mas com as ferramentas que você tinha naquela época, com o conhecimento que você tinha, Claro. foram as escolhas que você tomou, né? Outra coisa que a gente esquece muito, né? Poxa, para fora a gente fala tanto, vamos aprender com o usuário, né? É verdade. E internamente a gente ignora isso. Não, eu tenho que fazer um comunicado e 100% já de certeza que vai funcionar, que vai dar certo. No digital a gente cansa de fazer várias campanhas em formato AB, assim, informações diferentes e verificar qual é o discurso que foi melhor aceito, qual... Tem um quê de linguagem aí que a gente precisa aprender com o nosso usuário e não com o nosso olhar, né? Essa é a linguagem que eu amaria receber. Tá, mas a gente é né? Isso a gente também costuma falar bastante, assim, tipo, não é pro nosso gosto, não é pro nosso perfil de consumo de informação. Eu tive uma experiência muito legal de participar de um grupo que criou uma grande campanha de final de ano, do primeiro ano ali da pandemia. E totalmente à distância, mas tinha que atingir os mais variados públicos, inclusive linha de frente. Foi formado um comitê com os mais variados perfis de colaboradores, né? Inclusive de várias regiões do país. E o objetivo ali não era aprovar, era criar junto, né? Então foram divididos em grupos que foram feitos com ferramentas online e tal. E se criou, e aí sim, essas pessoas responsáveis levavam para outros pares, para pessoas das suas equipes, para sim ter uma espécie de validação para ver se fazia sentido.
e aí se voltava para o grupo e se passava para as próximas etapas, né? Então, quer dizer, tem várias formas de fazer isso, de chamar o usuário para construção, né? 100% dos projetos feitos precisa engajamento. Isso é, Uhum. né, clássico, uma verdade na nossa área. Né? Existem duas formas. Ou você engaja muito antes, né? Seja chamando um grupo para você Uhum. fazer com o grupo, seja envolvendo liderança, né? E aí, literalmente, vai levar mais tempo nesse início, mas a tendência é que quando esse projeto é lançado, existe uma aceitação, existe um endosso muito maior e uma assertividade maior, porque você não fez sozinho. Ou você muitas vezes não tem esse time e lança, mas aí esteja preparado para ter velocidade de engajar e sustentar muito e fazer ajustes depois desse Claro. lançamento. Então, de novo, escolhas, né? Então, sim, você vai ter que escolher. Sim, e de novo, não quer dizer que a gente vai acertar de primeira, mas aí Também vai não. analisando e corrigindo. É melhor corrigir mais cedo. É a cultura ágil, né? Na verdade, a gente tem muito a aprender ainda, Cultura ágil. né? Vamos errar cedo, errar barato, corrigir e seguir para o próximo passo, né? E com a visão do usuário desde o início. Geralmente, as empresas existiam antes da gente entrar e muito provavelmente elas não seguirão existindo o dia que a gente sair. Uhum. Então, por que a gente tem que mudar tudo da noite pro dia e saber, e só com o nosso olhar, né? Então, tem uma cultura ágil e uma evolução constante, né? Exatamente, exatamente. Tem a questão do medo de errar e aí da abertura da empresa para o erro. E vai depender muito da maturidade da companhia que a gente está com relação a isso, mas eu acho que em termos pessoais de evolução, a gente pode aprender também a lidar melhor com isso, né? Entender de que forma lidar quando ele acontecer, conforme a cultura. Inteligência emocional. Volta para uma das skills que a gente falou lá. É um tema bastante recorrente quando se fala em comunicação mais estratégica e que você chegou a citar agora há pouco é a questão dos líderes, né? E a gente costuma falar em liderança comunicadora, se fala muito em ter esses líderes como aliados, às vezes eles são entendidos como canais, e a gente sabe que não é bem assim, como propagadores das mensagens, né? O que a gente deve cuidar com relação a esse tema para realmente ser estratégico e não cometer, de repente, um equívoco aí? Eu acho que a palavra-chave é duas palavras-chave: empatia ao líder e suporte. Porque a gente não pode esquecer que o líder é um profissional também. Que ele tem as suas atividades. É muito raro a gente ter um líder que só precise liderar. E eventualmente ele tem atividades a serem feitas. Se a gente cai em negócios menores, né, pequenas e médias empresas mais ainda, o líder é super mão na massa. Então, quando a gente coloca tudo no colo dele, é óbvio que o líder é o grande responsável pela percepção do colaborador. Eu posso estar numa empresa que é a melhor empresa para se trabalhar, se o meu líder, com o respeito da palavra, é uma mala sem alça e é um péssimo líder, em pouquíssimo tempo essa empresa deixou de ser uma empresa excelente para trabalhar para mim. Pode ser para os outros, em função do meu líder. Em função da tua experiência, né? Então a gente sabe o peso que o líder tem. Mas o líder é um profissional. E liderança é uma habilidade treinável. E se é treinável, é uma jornada. Quando a gente coloca tudo no colo do líder e não dá suporte para ele, é comum a gente encontrar líderes mais resistentes que simplesmente não vão fazer. Cara, eu tenho as coisas da minha área, isso aí do endomate, da comunicação, não é meu problema. Então, a gente precisa fazer com que o líder perceba que isso é valor para ele. E talvez uma das únicas formas é conhecendo a jornada do líder, dando suporte para ele, sabe? Olha, eu vi que você tem uma reunião semanal com a sua equipe, né? Quem sabe nessa reunião você traz assuntos também de comunicação, né? Como é que a gente, enquanto área, pode dar suporte?
seja abrindo um canal de WhatsApp, seja estando presente em algumas reuniões nesse momento, porque senão ele sente que é uma área que colocou no meu colo mais atividade. Está delargando, não é nem delegando, né? Delargando para mim fazer. E ele tem que sentir que a gente está lá para somar, para que ele seja um profissional melhor. Então, precisa ter um cuidado. É um desafio enorme, né? Acho que os líderes não devem ser treinados somente em serem melhores comunicadores, mas em diversas outras áreas. Gestão de tempo. Porque isso tem outras impacto na skills, questão da comunicação, né? Total. Na verdade... Comunicação não violenta. Tem um monte de coisa que a gente pode ajudar o líder. Só que não é muito melhor quando o líder percebe que ele precisa de se desenvolver nisso, ele pode contar com a gente, do que a gente tá colocando goela abaixo a mais uma atividade para você fazer. E quando fizer, que seja muito claro, né? Qual que é o teu papel? O que eu espero de ti? Quais que são as mensagens? O que fazer caso surja dúvidas? Principalmente em temas mais delicados, assim. Sem dúvida. Não adianta dizer líder conta com o seu engajamento. Mas o que é o engajamento do líder nessa questão? Tem que estar muito claro, né? Sem dúvida. E às vezes é ser prático mesmo, sabe? Olha, nessa reunião tem esses assuntos para você repassar, entendeu? Por que isso é relevante para o nosso negócio? Ou seja, é trazer muito contexto para esse líder também, né? Acho que eu bati aqui um pouquinho. Mas também, às vezes, falar, olha, eu vou estar no WhatsApp durante a sua reunião. Se tu tiver alguma dúvida que surgiu de algum colaborador, me pergunta que eu te respondo na hora. Ou seja, o líder não está vendido, né? Porque é ruim. Algum liderado faz uma pergunta, você não sabe, tem duas alternativas. Ou o líder diz, vou atrás dessa informação e respondo, ou simplesmente fica contra a empresa. Pois é, né? Não sei por que mudaram esse programa de, enfim, benefícios, né? Eu também achava que o outro era melhor. Porque veio uma pergunta que ele não estava preparado. Tá? Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre um drama, que na verdade a gente até já citou aqui alguma coisa, mas vamos aprofundar um pouquinho. A mensuração, né? A gente sabe que é essencial. Muitas vezes não sabe como fazer de uma forma que realmente agregue, que realmente mostre resultado. E eu chamo de drama, porque eu já tive vontade de chorar muitas vezes nesse momento, assim, né? E sentimento de impotência e às vezes nem de saber para onde correr, porque a gente vai pro Google, vai para... não tem nada muito específico aí no mercado para comunicação interna, pro endomarketing, né? O que tu sugere para quem quer se desenvolver nesses temas? Tá. Vou falar mais uma frase que talvez doa. Quem quer mensurar tudo em endomarketing não mensura nada. Tá? É forte a frase, eu sei. Isso tem a ver com escolhas. Isso tem a ver com o que a gente falou aqui, você ter clareza de qual é o seu papel enquanto endomarketing naquele ano. Né? Qual é o foco por negócio e como é que o endomarketing suporta isso. A partir do momento que você sabe disso, aqueles projetos mais alinhados, você vai dar uma carga muito maior. Então, a minha sugestão é, vamos mensurar e vamos atrás de indicadores mais robustos para esses projetos, porque são os projetos que conversam com os objetivos da organização. São os projetos que vão mostrar para a alta liderança o quanto você e a sua área são mais estratégicos. Né? Às vezes você tem um único indicador mais geral, tipo assim, poxa, vamos ter, por exemplo, um NPS, né? Employee Net Promoter Score. Às vezes é em cima de uma única pergunta, né? Que a gente faça com uma certa frequência. Quanto você indicaria essa empresa para um amigo trabalhar, por exemplo? E aí você tem um índice... É excelente para employer branding, né? Excelente. Você tem um índice genérico que demonstra satisfação com a empresa, e isso pode ser geral e é excelente. E aí, nos projetos alinhados ao foco do ano, você vai profundamente mensurar. A mensuração, ela precisa obrigatoriamente nascer
e eu não me lembro se foi a Ali ou a Fá que falaram, tá? Mas uma das duas falaram, enfim, assistam depois, que vocês vão se lembrar. Ela precisa nascer e ela nasce quando a gente está definindo qual é o objetivo de comunicação para aquele projeto, né? A gente tem a tendência de deixar mensuração por último. E eu sempre forço, cara, vamos trazer, porque a definição do objetivo, ela é extremamente estratégica. Quando a gente é raso nessa clareza, vamos fazer um projeto para engajar colaboradores. É raso. A gente pode entender mais de qual é o desafio e definir melhor isso. Quanto mais claro e quanto mais preciso a gente é nessa definição em cima de objetivos de comunicação, que esse é um outro ponto também. Quantas vezes eu já vi a nossa área assumir projetos onde a comunicação sequer poderia ajudar. E aí, uma vez que tu assume, tu vai ser cobrado por resultados. Me lembro de um clássico, né? Equipe de call center, junto com a área de saúde, junto com a área de legal, né? Se deu conta de que o colaborador deles lá na época deveria trocar o seu headset de orelha de hora em hora para minimizar os índices de pessoas doentes e ações trabalhistas, né? Eles trabalham geralmente 6 horas. Fizemos campanha, enfim. Aí chegou um momento que eu olhei aquilo e falei assim, gente, campanha não vai resolver. Alguém que olhou no seu intervalo de 15 minutos que eles têm, pode ser mais linda a campanha, mais criativa, enfim, quando tiver atendendo uma ligação atrás da outra, porque a Anatel multa essas empresas se tiver X toques e você não atender, né? Então, quando tiver atendendo, alguém vai se lembrar de olhar no relógio e falar assim, fechou 1 hora, vou mudar o meu headset de orelha. Ninguém vai se lembrar. Então, comunicação não ajuda a resolver esse problema. Essa empresa direcionou de uma outra forma. Entendeu, olhando o seu contexto, que cada número X de colaboradores tinha um supervisor naquela área. E esse supervisor geralmente ficava na ponta desta grande mesa. Então, de hora em hora, esse supervisor ia no ombro de cada funcionário e lembrava headset. Só que é uma ação de gestão, não tem nada a ver ação com de gestão. Se você assume isso, a campanha não deu certo, olha aí, seguimos com índice alto, ninguém tratou. Inclusive, isso é um ponto bem importante na hora de estabelecer os objetivos, né? Super. Porque muitas vezes a gente coloca engajar. Engajar o quê? Entende? Né? Não, e a gente não consegue engajar a pessoa. Consegue Exato. gerar, né, Exato. awareness, enfim. Exato. Né? Então, quanto mais preciso a gente melhor fica sendo. E aí, o que é legal, quando no planejamento a gente traz esse olhar de mensuração para o início, mesmo que depois, lá no final, né, na ordem clássica de qualquer apresentação de qualquer projeto, a gente deixa geralmente mensuração, custos, enfim, para o final. Tudo certo na apresentação. Mas quando você está criando, que você puxe para o início. E aí você se força. Isso vai ajudar a você desenvolver ações com essa mentalidade. Vou dar um exemplo clássico, assim, ó. Uma vez eu estava envolvido num projeto de uma grande empresa, onde envolveu uma revitalização de valores. Não me lembro agora se eram 6, 7 valores. Entre as ações criadas, a gente estava endereçando via liderança que o líder sentasse com os colaboradores da sua área para discutir um valor por mês, né? E que de ordem prática eles enxergassem uma maneira de colocar no dia a dia, na prática, este valor na sua área, né? E aí eu me lembro, né? Apresentação, o cliente levantou lá a mãozinha e falou assim, essa ação não vai funcionar aqui, porque os líderes não fazem. Calma, eu vou dizer como é que nós vamos mensurar isso aí e de que maneira a gente vai alinhar o líder. E eram 2 ações que traziam 2 indicadores. Um
quantitativo e um quali. Então, todo líder deveria realizar uma vez por mês essa reunião com o seu liderado, fazer uma selfie com o seu celular, mandar para uma chave de e-mail e mandar também uma ideia que o grupo tinha tido, de como é que a gente bota esse valor em prática no dia a dia, na nossa realidade, né? Então ali a gente tem número de líderes que realizaram pela foto, como eram 6 ou 7 valores, então era 7 ou 6 fotos por mês, então você, se quiser, pode verificar se a disposição da sala é a mesma, se a cor das roupas eram iguais, porque se for igual, significa que o líder fez uma foto só e não fez a ação nos outros meses. Então assim, Carlos Palhares, vai dar trabalho? Dá. Às vezes mensurar de maneira robusta vai dar trabalho. O segundo trabalho é ler a qualidade das ideias, porque ao ler a qualidade você verificaria se o valor foi entendido, se ele foi percebido, se ele se traduziu em um comportamento de fato literalmente prático, que endossa aquele valor. Super profundo isso. Alguém vai ter que ler? Alguém vai ter que ler. Mas aí vem a ideia de fazer escolhas. Se você vai com esse nível para tudo, se você quer mensurar tudo, a tendência é não. Eu fico feliz só em saber que eu mandei para os líderes, e já que nós temos 70 líderes fizeram. Fizeram ou você mandou? Né? E será que o grupo entendeu? Ai, abertura de e-mail é assim. Né? Então, vai mais ou menos por aí, Cris. É um assunto que eu adoro, assim, bastante. Mais de um episódio, eu diria. Adoro muito, assim. Gosto bastante do lado prático. Às vezes em sala de aula eu dou 2, 3 exemplos de projetos de objetivo raso, e aí vou forçando, tá? Como a gente torna mais profundo, como torna mais profundo, como torna mais profundo. Outra coisa clássica, né? A gente tem a tendência de escrever frases longas dos objetivos. Acho que tem um post no teu Insta sobre isso, né? Bem visual ali, me chamou a atenção. Seja sucinto, seja sucinto. Geralmente, não são palavras aleatórias. Geralmente, o verbo que está ali já dá uma diretriz do que a gente vai buscar em mensuração. Mas é um exercício, é uma habilidade. Cada projeto que você faz vai ficando mais fácil. A gente vai ficando treinado, então vai ficando mais fácil ainda, né? Vai mais ou menos por aí. É bastante desafiador, assim, a gente tentar ser mais estratégico, mas é muito gostoso também. Acho que, assim, a gente vai desenvolvendo, né? A satisfação nossa vem daí. Você falou com a Ali sobre felicidade, né? Sim. E foi muito legal o que ela falou, né? A gente não pode se responsabilizar pela felicidade do outro, né? Mas sim que o ambiente possa promover a felicidade, né? E existe um ponto de satisfação que todos os ouvintes vão enxergar. O dia que você faz um projeto que você olha e fala assim, cara, isso aqui tá, eu sou muito bom, para não falar nenhum palavrão aqui, né? Eu sou muito bom. Cara, isso aqui tá nota 150, entendeu? Aquilo gera uma energia, um calor em ti de falar assim, cara, sabe? Eu olho para trás e vejo que hoje eu sou muito melhor. E é isso que a gente tem que buscar, né? Só que quando a gente trata tudo igual, a gente se boicota, porque a gente não dá a possibilidade da gente se sentir feliz com o trabalho que a gente faz. Vai ter dia ruim, vai ter dia ruim, vai ter perrengue, vai ter projeto que não vai dar nenhum prazer, vai. Vamos ser bem sinceros. Mas, de novo, os estratégicos que é muito difícil tu não sentir muito prazer naquilo, mesmo que ele dê um monte de trabalho. A sensação no final do dia, no final do projeto, é completamente diferente. Completamente diferente. E são esses que tu vai levar para a diretoria, são esses que tu vai ter coisas robustas, né? Outra falha gravíssima, para não alongar, na mensuração. Planeje a coleta de dados. Quantas vezes, às vezes eu recebi, queremos inscrever esse projeto num case. Tá bom. Tinha uma ação lá das pessoas num evento, aí tinha um lugar, tinha de repente, né, totem para registrar alguma mensagem, você fotografou, você filmou,
Você ouviu as pessoas assim que elas escreveram, ou seja, com o brilho nos olhos e com a emoção daquela ação? Tem algum relato disso? Pois é, esquecemos de gravar. Mas a gente chama essas pessoas e grava agora. Não é o mesmo valor. Não vai ter o mesmo brilho no olhar. Então precisa se programar também. Poxa, vai ter uma ação lá, é importante eu estar lá e coletar, porque isso vai ser dados que depois vão me ajudar. Planejar como vai ser feita essa mensuração, né? Exatamente. Né? Para não perder as oportunidades, que elas valem ouro. Super. Que legal. Gente, e aí, uma super dica para quem quer aprofundar mais nesses assuntos, para quem quer tentar buscar a informação para ser mais estratégico, um super lançamento do ano. O livro que o Carlos acabou de lançar é Endomarketing para Pequenas e Médias Empresas que Sonham Grande. Conta para nós como é que surgiu o livro, como é que foi teu processo de criação e por que o pessoal tem que ler, por que é imperdível. Eu não quero causar inveja, tá? Mas aqui eu ganhei o meu e ele tá com uma dedicatória muito linda, tô muito feliz, tô louca pra ler. Bom, você já foi minha aluna, tu sabe, né? Quem já teve algum contato comigo, seja em projeto, seja em sala de aula, seja em curso online, mentoria, sabe? Compartilhar está no meu DNA, assim. Eu não consigo ser diferente. Adoro dividir, até porque eu, desde cedo, aprendi que ao dividir com os outros, eu aprendo um monte. Ao saber que eu vou ter uma nova aula por uma nova turma, me força não só a revisitar os meus materiais, mas também buscar coisas novas. Então isso me mantém super atualizado, né? Então era um sonho super antigo colocar em prática e eu sempre tive uma vontade, como eu trabalhei muitos anos atendendo grandes empresas, eu achava muito pequeno ficar isso restrito somente a grandes empresas, né? Se a gente olha para o Sebrae ali, a gente vai ter dados entre micro, pequenas e médias empresas que corresponde a mais de 95% das empresas do Brasil. E contratar consultorias, né, agências, enfim, para fazer o planejamento, fazer o diagnóstico, enfim, é um custo muito alto e às vezes não está acessível para essas empresas. E nem é o caso, né? Nem é o caso. A gente não precisa dar uma Ferrari para quem vai andar numa estrada de terra com alguns buracos e daqui a pouco em primeira, segunda só, né? Então veio essa ideia, assim, eu sabia que o dia que eu pudesse, eu iria fazer de tudo para tornar os conceitos de endomarketing, principalmente práticos, extremamente acessível para diversas empresas. E aí, de novo, tem o olhar para o leitor, né? Eu não estou falando de profissionais que vão ter uma área estruturada, que vão ter 2, 3, 4, 5 profissionais só fazendo endo. Eu estou falando para empresas que muito provavelmente é alguém do RH que faz uma série de outras coisas que também vai se envolver com endo. Às vezes é o CEO, como eu já tive CEOs que compraram o meu livro e falaram assim, cara, não sei quem vai cuidar, mas alguém precisa cuidar minimamente, né? Então, isso fez com que, quando eu escrevi esse livro, eu falei, eu vou trazer não só o meu conhecimento, mas muito do que eu vivi fazendo gestão, muitas vezes junto com os meus sócios de 80 funcionários, 90, 100 funcionários, então a gente teve que aprender na prática. E aí esse livro eu falei, precisa economizar tempo das pessoas e ser muito direto, né? Dando uma visão geral. Então ele está muito dividido entre o que é essencial ser feito, o que é facultativo, do tipo, sobrou recursos, você acha que você está no momento e você quer investir e fazer mais, beleza. E o que é desnecessário, que isso é um grande equívoco. Não é porque os grandes fazem que eu devo adaptar e fazer na minha empresa. Que é isso que você estava falando lá no início dessa pergunta, né? Então, não adianta. A gente precisa entender que é uma outra realidade. E se é uma outra realidade, eu preciso fazer de uma outra forma, né? O leitor, ao longo do livro, vai sendo convidado a fazer algumas reflexões. E no final do livro, ele é convidado a baixar uma folha, como se fosse um overview
né? Onde ele vai ter uma visão estratégica do seu endomarketing. Eu tive acesso à folha, é sensacional, assim, Eu brinco que é um conectar, né? Porque assim, muitas empresas fazem diversas ações, mas às vezes as ações não estão conectadas. E a gente precisa entender que toda vez que a gente conecta, a gente economiza verba, fortalece discurso, porque para o colaborador isso é super importante, né? Entender que existe uma linha, né, condutora e não discursos difusos, e fica muito mais fácil fazer. Então é com esse olhar que esse livro ele foi escrito, né? E o que é muito genial é que eu tenho tido relatos de alguns líderes e gestores de grandes empresas falando assim, cara, embora o teu livro ele tenha sido escrito focado em pequenas e médias, me interessou, porque eu tendo essa visão geral, é sobre essa visão geral que eu vou fazer gestão do meu time de endomarketing. Então, assim, não é um livro que vai ensinar a fazer os projetos, mas vai dar uma visão geral mesmo. O que tu precisa minimamente entender sobre o seu jeito de ser, o que tu precisa entender de marca empregadora. Toda empresa tem a sua marca empregadora, quer a gente queira ou não. O que eu preciso entender de norteadores estratégicos, jornada do colaborador e canais, né, de comunicação e até as próprias datas, né, comemorativas. Aqui fala líderes, a jornada, os canais, as datas comemorativas que a gente tanto traz aqui, estratégia, o efeito surpresa, cuidado com o anti-endomarketing, isso aqui deve ser muito legal. Porque assim, ó, toda empresa tem o seu anti-endomarketing. A diferença é que as grandes empresas, elas têm tantos projetos legais sendo feitos que ela pode se dar ao luxo de falar, ok, sei que, por exemplo, numa unidade lá eu tenho um líder que depõe contra tudo que a gente faz, mas, cara, eu tenho outras coisas boas. Então, assim, no momento adequado eu vou olhar para isso. Uma pequena empresa, uma média empresa, é como se tivesse um furo na sua caixa d'água. Sim. Entende? Daqui a pouco você está fazendo um esforço para colocar um recurso, né, que aqui seria a água, mas você tem um furo ali, desperdiçando água. Então, vamos tapar o furo primeiro. Só isso aí já ajuda um monte de coisa. Às vezes é um líder desalinhado, às vezes é um processo completamente inadequado. Né? Você está lá num discurso de falar que é inovador aquilo, mas você está num processo que vai contra. Então, são detalhezinhos que literalmente depõem contra e jogam contra o seu anti-endomarketing. Uma pequena e uma média empresa, isso faz muita diferença. Capítulo 11 do livro, pessoal, já anotem aí. E o mais legal, o último, se chama Juntando Tudo, que é o que a gente mais gosta, eu acho, né? Exato. Então, assim, bota no liquidificador. O leitor vai ter numa única folha mesmo, né? Toda a sua visão geral. Se ele fizer uma vez por ano essa folha, esse olhar, né? Vai ter uma visão, um olhar crítico. QR Code. Para fazer esse download. Ou então, sempre que tiver alguma grande mudança na sua empresa, acho que vale a pena revisitar essa folha, né? Sabe o que eu achei sensacional também o título, ó? Endomarketing para pequenas e médias empresas que sonham grande. Eu achei sensacional, assim. Tu já trabalhou como redator, não foi? Sim. Eu tenho... Só podia ser, porque... Então, você falou, como foi o processo, né? Eu sou um cara extremamente determinado. Então, assim, eu sou um cara que eu defino algumas rotinas quando eu tenho algum projeto. Tem até uma frase minha que volta e meia tá nos meus cursos, até em roupas minhas, se você não quer boiar, nade ou mergulhe, né? Sim. Então, assim, tem momentos que eu mergulho profundamente. Sim. O livro eu escrevi em 2 meses e meio, né? Nossa. Mas, assim, todos os dias, das 6 e pouco da manhã até 8 da manhã. Claro que assim, são 20 e tantos anos de jornada, então tinha muita coisa, eu tenho muita facilidade de escrever, e aí teve todo o processo, né, de editoração, tudo, revisão robusta, então gente olhando e falou assim, olha, tá exageradamente muito falado, então mexe aqui, mexe ali, mas enfim, é o meu grande filho, né, eu tenho 4 filhos, na verdade. Meu filho, meu gato, meu cachorro e meu livro agora. Que legal. E a árvore?
Já plantou? Deve ter plantado. A árvore já plantei várias. Vitor, conta pra nós aí, dá uma dica se deu pra pegar a capa aqui pro pessoal ver. Tá, legal. Obrigada, Vitor. Carlos, faz o teu merchan aí, como é que o pessoal faz pra comprar o livro? Tá. Tava me contando antes da gente começar, né, que Tava. Sim, a rede social que eu mais uso é Instagram, né? Então, assim, @guru do endomarketing. No meu Insta, é só ir lá na minha bio, vai ter site de compra do livro. Eu fiz literalmente questão de, por enquanto, não deixar em nenhuma livraria, porque eu gosto de escrever dedicatória para todo mundo que compra, né? Então, assim, a minha casa eu tenho um quarto lá que é só caixas de livro, né? Então, ali tem o link de site de compra, assim como dos meus outros produtos, dos meus cursos online também estão lá no meu link da bio. Então, eu acho que é a maneira mais fácil de me achar e acessar. Que legal. E sobre os cursos, eles podem ser iniciados a qualquer momento? Tem turmas? Como é que tá? Eles são online todos, né? Eu tenho hoje 3 cursos online. Um curso Você Fez, que é o meu curso mais robusto, né? Você Guru do Endomart, é o nome dele. Ele é bem robusto, ele é bem focado para quem quer realmente se diferenciar enquanto profissional na área. E com microaulas, pessoal. Dá para fazer bem aos pouquinhos, assim, nos intervalos. É bem legal. Muita ferramenta de autoconhecimento. Muito. Né? Assim, é algo que eu não acredito em crescimento que não seja de dentro para fora, né? Então, tem junto ali. Aí tem o meu outro curso que é de rotinas, né? Então, é algo que eu realmente curto. E aí o meu terceiro curso online que está ligado ao livro, né? Eles têm vidas isoladas. Esse é novo. Eles têm vidas isoladas, então não necessariamente precisa ter lido o livro para fazer o curso e nem vice-versa, mas eu não vou negar que eles se complementam, né? Assim, no livro, na verdade, eu escolho uma empresa madrinha e a gente monta essa folha juntos. Então eu vou mostrando as conexões super importantes de serem feitas, né? É super acessível, né? Valores, tudo, então bem tranquilo. Então, cada um compra e faz ao seu momento, né? Obviamente tem aquelas empresas, como eu já fiz, que compraram o livro e falaram, beleza, mas a gente quer o teu curso presencial para nossa equipe. Beleza, a gente entra num acordo de valores e fazemos esse curso presencial. Sensacional. Carlos, espaço para deixares uma mensagem final. Já adianto aqui o meu agradecimento, né? O privilégio que é te ter aqui com a gente, principalmente nesse momento que acho que é super importante para ti e eu acho que também para o pessoal aí, um livro que tá parecendo super bacana e super útil. Espero que todo mundo possa ter acesso, né? Fica à vontade para deixar a tua mensagem. O que eu queria deixar de ideia final, né? Que é algo que surge com muita frequência, né? As pessoas querendo saber quais cursos fazem, como foi a minha jornada, né? Eu acho que quando a gente faz tudo o que todo mundo na nossa área faz e a gente toma os mesmos caminhos, a gente vai sendo mais um na jornada. Então, assim, não tenham medo de construir as suas jornadas em áreas diferentes, né? Seja numa leitura de livros, eu adoro ler livros sobre cérebro, sobre neurociência, sobre economia, então, às vezes, não necessariamente sobre endomarketing, né? Mas isso vão te trazendo habilidades e conexões que são super importantes, né? E o fato de poder fazer escolhas, né? Assim, acho que todo mundo veio nessa vida por alguma razão, né? E eu acho que ao conseguir fazer escolhas nos projetos e no que você quer para a sua vida e entender que existem momentos que você vai mergulhar mais, existem momentos que você vai fluir mais, vai nadar mais de maneira tranquila, isso vai transformando você num profissional diferente. E as escolhas não são fáceis, né? Não. Dói. Mas aí vem uma dica, né? Tipo, já que você tocou no assunto, tem uma ferramenta que eu adoro chamada Perdas e Ganhos, né? Então, sempre que você faz uma escolha, você mira, tá, beleza. Eu usei essa ferramenta depois que ele me mostrou, eu já apliquei. O que eu vou ganhar indo para esse caminho e o que eu vou perder.
o que eu vou ganhar não indo para esse caminho, indo para outro, e o que eu vou perder. Uma vez que você tomou as decisões, e aí vem o grande pulo do gato, entenda que aquele caminho que você não tomou vão ter dores que você vai ter que olhar, porque você tinha ganhos. Então, como é que eu minimizo essas dores? Isso te dá uma tranquilidade de lá na frente, quando você resolver mudar o caminho, você não traz junto essa sensação que não deveria ter feito lá atrás essa escolha, não. Tu fez a escolha mais adequada racionalmente e você olhou pro emocional. Você tentou melhorar aquelas dores, né? Então, que sempre tem, né? Ah, eu quero empreender sozinho. Tá, beleza, tem ganhos. Mas se eu ficasse numa empresa como eu tinha a minha, que eu adoro uma excelente empresa, mas quis um caminho diferente, tinha suas vantagens, né? Eu saí em férias e eu tinha funcionários trabalhando lá por mim. Hoje eu saio em férias e eu preciso ver e-mail, responder, tá? Tá, mas tal da como é zona que de eu conforto que a gente também falou. como é que eu minimizo essa dor, É. né? E aí você vai criando um mecanismo e vendo que, poxa, você pode, né? Desde acelerar projetos para sair mais tranquilo em férias, quais parceiros você pode trabalhar juntos e aí combinar que nas tuas férias, pô, eu fiquei 5 dias fora agora do Brasil, né? Eu tenho projetos andando, eu não olhei nenhum dia e meio. Você mandou o WhatsApp, eu falei, estou no dia voltando, vou olhar amanhã, né? Então, assim, tem formas, mas se você não olha para isso, lá na frente, qualquer problema, você fala assim, putz, fiz a escolha errada. Como era bom quando eu tava... Não. Então, fica essa dica bônus aí. Sensacional. Muito obrigada. Obrigado você, Cris. Sucesso cada vez mais para esse canal maravilhoso. Já falei fora do ar, mas faço questão de falar no ar, assim, eu fiquei encantado com o nível de profundidade e a maneira como você conduz. Então, os ouvintes certamente vão se dar conta. A gente começa de maneira mais leve e vai ficando cada vez mais profundo. Isso faz com que profissionais menos avançados entendam também, né? E ficam na mesma página. Siga com esse trabalho. Acho que o mercado precisa disso, precisa trazer novos olhares. É uma grande oportunidade, né? Então, sucesso longo não só para o canal, mas para a própria empresa de vocês, né? Acho que vocês têm um excelente caminho, porque eu sei que vocês estão escolhendo ser diferentes também. É isso mesmo. E vem novidades por aí que eu já tô sabendo, né? Vem muita novidade por aí, a gente vai contando na hora certa. E eu, com certeza, tudo que a gente traz aqui, isso aqui é resultado de todas as pessoas que cruzaram a minha jornada e que contribuíram cada uma da sua forma, e com certeza o Carlos é uma delas. Inclusive, ele falando agora das ferramentas, eu tive insights de coisas que eu fiz, de decisões que eu tomei a partir da... Sim, não foi consciente a partir da ferramenta, dos exercícios que a gente fez lá. Mas com certeza teve muita influência. Gente, ficamos por aqui então com esse episódio super especial do podcast Endomarketing Brasil. Quem tá assistindo no YouTube, curte a gente e se inscreve no canal, porque assim, vai aparecer lá a notificação, entra toda semana um novo episódio, daí aparece o assunto lá, e aí se o pessoal quer assistir, já dá play, já ouve. Segue também as redes sociais da PixMedia, @pix.media. A gente traz também outros conteúdos sobre endomarketing lá em outros formatos. Tem os materiais para as datas comemorativas, para quem quiser utilizar grátis. E quem quiser também se aprofundar nas soluções da Pix, né? A questão da TV corporativa que a gente falou, os nossos consultores estão super à disposição para bater um papo, para uma demonstração sem compromisso. Eu, às vezes, entro na reunião, vou lá e dou pitaco, quem sabe a gente faz isso, quem sabe a gente faz aquilo, deixa eu entender um pouquinho as dores de vocês. Então é um papo super legal e o pessoal muito bacana e muito aberto. Aproveitem, gente. Nem sempre a gente tem fornecedores que têm profissionais como a Cris que já esteve no lado de vocês. Então sentiu as dores na pele de ser clientes. Então isso faz total diferença. Aproveitem, gente. Ouçam o conselho do guru, não é o conselho de qualquer um. Nos vemos semana que vem, então, num novo episódio. Muito obrigada.